deficiências múltiplas. E o que é deficiências múltiplas? É alguma coisa a mais? Não, não é alguma coisa a mais, não. Deficiências múltiplas, ela é a presença de uma ou mais deficiências ao mesmo tempo em uma pessoa só. Essas deficiências podem ser de diferentes tipos: física, sensorial, de ordem neurobiológica, neurocognitiva, pode ser também intelectual, e alguns autores ainda trazem a questão da deficiência mental, mas essa nomenclatura já entrou em desuso, tá? Não existe mais essa questão de deficiência mental, e sim as síndromes ou os transtornos, tá certo? Então, essas deficiências, quando tem mais de uma em uma pessoa, é caracterizada essa pessoa com deficiência múltipla. Por quê? Da mesma forma que ela tem deficiência múltipla, ela também tem necessidades múltiplas. Então, a necessidade de suporte é muito maior e muito mais complexa, exigindo muito mais intervenções, muito mais estratégias de abordagem, e cada tipo de deficiência tem uma interação entre elas. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, ela também pode ter autismo. Uma pessoa com deficiência visual, ela também pode ter uma deficiência motora, certo? O mais comum é o autista que tem deficiência intelectual, ou o autista que também tem TDAH, que é um transtorno, e o síndrome de Down também tem deficiência intelectual, então, que é uma síndrome junto com transtorno. Então, isso sempre pode acontecer, tá certo? Já atendi um caso, né, de uma criança com 4 deficiências mais 3 transtornos. Na deficiência, os transtornos, eles são comorbidades, certo? Então, uma pessoa que tem o autismo, que é uma deficiência, ela pode ter uma comorbidade, o TDAH, certo? Então, a comorbidade dela pode ser a hiperatividade, o déficit de atenção. Uma pessoa com TDAH pode também ter o TEI associado, que é um outro transtorno, que é o transtorno explosivo intermitente. Então, essas associações, como muitos pensam, ela não é incomum. Ela é muito comum e acontece bastante ao longo da vida desse indivíduo. Então, as abordagens para ajudar uma pessoa com deficiência múltipla também deve ser frequente, deve ter várias abordagens, e existem algumas implicações, como por exemplo, essas abordagens, ela deve ser educacional e deve ser também de saúde, de cuidados médicos, cuidado com medicações. Por quê? Porque tem maior risco de vários tipos de complicações, ou até mesmo essa criança não conseguir ser incluída por conta de muitas deficiências e transtornos que ela pode vir a ter, tá? Então, existe um maior risco de complicações. Então, na área médica, quem é que faz essa interação na área médica? Na área médica, o neurologista, o psiquiatra, a psicóloga, na área da saúde, né? Também enfermeiros, também pode ajudar nesse momento, nessa questão de administração de medicações. Então, várias abordagens, tá? Também a TO, certo? Que é a terapeuta ocupacional, também na área da saúde. E na área da educação, quem é que pode ajudar? O AEE, atendimento educacional especializado, na sala de recursos multifuncionais. Também pode ajudar o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, pode ajudar a pedagoga, a professora de sala de aula, o assistente terapêutico ou um cuidador. Então, todas essas pessoas da área educacional podem sim atender essa criança individualmente. Mas os desafios existem tanto na saúde quanto na educação. Os desafios educacionais, principalmente, podem enfrentar dificuldades no aprendizado, dificuldades em alcançar o currículo, por isso que é tão importante a adaptação do currículo, tá? Necessidades de recursos especializados, a presença de educadores, terapeutas especializados, além de materiais de tecnologias assistivas, que hoje em dia existem
várias, tá? Então, esses são alguns desafios educacionais, que é justamente a inclusão efetivamente. Porque não necessita só do profissional ele se submeter a ajudar essa criança, a estar com essa criança. Mas sim, o ambiente escolar, a sala de aula, os professores e todas as pessoas que irão cuidar dessa criança com deficiência múltipla, também se faz necessário, tá? Então, nessa inclusão, ela também vai estar junto com a socialização, que é justamente essa de sala de aula, de sensibilização em sala de aula. Como se fazer uma sensibilização de sala de aula? No dia em que a criança não for para aula, ou você pode combinar com os pais dela não ir para aula, e aí o professor ou a professora do AEE vai estar em sala de aula conversando com os alunos sobre o que é síndrome, o que é transtorno, o que o colega tem, como ele pode se comportar, o que é que pode acontecer, o que é que geralmente eles podem fazer para ajudar. Então, fazer uma aula de sensibilização com essa sala de aula é muito importante para que não aconteça isolamento social, estigmação e principalmente o bullying, certo? Porque adolescente, você sabe, adolescente muitas vezes não tem essa questão de limites ou de até onde está machucando o outro, certo? Então, pode ter apelidos pejorativos, essa estigmatização. Então, é muito importante essa sensibilização em sala de aula, feito pelo professor da sala de aula e um professor de AE, ou a pedagoga que atende na escola, a psicopedagoga, qualquer pessoa da área da educação que entenda sobre o assunto e vá lá fazer essa sensibilização, certo? A família é muito importante nesse momento. O impacto familiar é muito grande, então a família pode enfrentar um aumento da carga de cuidados, estresse emocional, financeiro, ou então a família pode descarregar tudo isso na escola e querer que a escola dê conta de tudo o que é para se fazer em conjunto. Porque não adianta a criança ser colocada em sala de aula se ela, se precisar tomar medicação, não tomar. Se ela precisar de outras terapias, não está fazendo. Então, gente, vai ser enxugar gelo, tampar o sol com a peneira. Qualquer frase aí que você imaginar. Mas é exatamente isso que acontece, gente. Não vai ser satisfatório. Você, professor de sala de aula regular, de AE, ou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, você não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Você precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar. Então, quem é essa equipe multidisciplinar? Além dos profissionais da educação e da saúde, a família. Porque quem trata, quem educa essa criança é a família. Então, a família é que precisa dar todo o suporte para a criança. E aí, cada profissional na sua área vai administrar o seu suporte, certo? E a questão do trabalho e emprego tem os desafios no mercado de trabalho, porque as pessoas costumam pensar muito em capacitismo. Então, as pessoas acham que por ele ser cego, ou ser surdo, ou ser autista, não é capaz. E isso, com certeza, já caiu por terra, certo? Sabemos que quando a pessoa está em pleno tratamento, principalmente na infância e na adolescência, ela tem uma fase adulta muito regular, uma fase adulta muito boa, com muito menos crises, certo? Acessibilidade e mobilidade, barreiras físicas, como rampa de acesso para cadeirantes, piso tátil para cego, intérprete para surdos. Então, tudo isso deve acontecer em sala de aula, todas essas adaptações. E em provas, ter o auxílio ledor, o auxílio transcritor, o intérprete de Libras, o intérprete de Braille. Então, tudo isso é muito importante. A
Para quê? Para que tudo isso promova uma qualidade de vida para esse indivíduo com essas múltiplas deficiências ou esses múltiplos transtornos, tá? As intervenções multidisciplinares tem que ser uma abordagem integrada, planos individualizados. Então, as implicações das deficiências múltiplas, elas são muito amplas, são variadas e afetam múltiplos aspectos da vida, né? Então, essa abordagem, para lidar com essas implicações, ela deve ser integrada, deve ser holística, deve ser inclusiva, personalizada para garantir que essa pessoa com deficiência, principalmente deficiências múltiplas, tenha acesso e oportunidade de suporte necessários para que ela possa alcançar uma vida dita normal, plena e satisfatória. O que eu tô falando aqui pode soar até utópico. Por quê? Porque pode soar utópico. Porque muitas vezes as provas externas, tanto municipais, estaduais ou federais, não vêm adaptadas. E muitas vezes falta profissionais para lidar com certos tipos de deficiência, síndrome ou transtorno. Então, essa vida plena e satisfatória pode ser que ela não exista, mas qual é o nosso papel? Fazer com que ela aconteça no máximo possível. E aí é o que eu digo em toda aula: se você fizer a sua parte, os outros automaticamente serão também obrigados, entre aspas de novo, a fazer a sua parte. Então, se nós não fizermos a nossa parte, nós estaremos omissos a esse aluno. E não devemos ser omissos, porque omissão, neste caso, para deficiente, gente, é crime também, tá? Não é só omissão de socorro, mas também omissão de atendimento a deficientes também é crime. Então, vamos fazer a nossa parte para que todas essas pessoas com deficiências consigam, pelo menos, ter uma vida mais autônoma, que ela consiga aprender algo, que ela consiga trabalhar, né? Então, que ela consiga fazer alguma coisa para que ela possa se manter, para que ela não fique refém de BPC, benefício de prestação continuada, nem benefícios do governo, nada disso. Tá certo? Então, é isso que eu vim falar para vocês. E tchau, até a próxima aula.